atuais, certo? Então, como eu já tinha falado, no início, no descobrimento do Brasil, a odontologia ela se restringia a fazer procedimentos como exodontias, onde não existiam normas de biossegurança, onde os profissionais não usavam luva, gorro, óculos, máscara, nada disso. Não havia anestesia, a anestesia utilizada era de fato a bebida, e aquela pessoa que se dedicava a fazer esses procedimentos odontológicos, ela era conhecida pela população como barbeiro ou sangrador. Por quê? Porque no início da profissão, quem se dedicou a fazer esses procedimentos foram os barbeiros mesmo, que cortavam cabelo, que faziam barba, que faziam bigode, começaram a fazer os próprios procedimentos odontológicos. Depois, com o passar dos anos, é que a gente vai vendo que isso acaba se transformando em uma profissão propriamente dita. Pode passar, João Vitor. Então, a profissão começa a estar tendo uma maior credibilidade diante da sociedade para as pessoas a partir de 1840, quando a gente tem a inserção do primeiro curso de odontologia no mundo, que, como eu falei para vocês, surgiu em Baltimore, nos Estados Unidos. Então, foi através do surgimento desse curso que a odontologia ela teve um maior respaldo científico de forma mundial. Em 1950, a gente também destaca o Decreto-Lei que cria a Junta de Higiene Pública no nosso país. Esse é o primeiro decreto, gente, dentro do nosso país, que traz uma preocupação voltada especificamente para a saúde. Pode passar, João Vitor. Quando a gente vem acompanhando o decorrer do tempo, a gente vai vendo a implementação dos cursos de medicina esses que tinham cursos que funcionavam em anexo a ele, como eu comentei com vocês. Então, cursos de farmácia, obstetrícia e odontologia, eles eram como se fossem anexos ao curso de medicina, mas com o passar dos anos, eles foram se transformando em cursos independentes. Então, hoje, lá no Porangabuçu, da UFC, funciona no mesmo prédio ainda hoje algumas disciplinas do curso de farmácia e o curso de odontologia. Apesar de hoje já existir um prédio próprio para o curso de farmácia, mas ainda existem algumas disciplinas que eles cursam de forma compartilhada. Isso tudo vem da questão histórica, da historicidade desses cursos terem surgido em forma conjunta e foram se separando no decorrer do tempo. Em Portugal, gente, a odontologia ainda é como podemos dizer, uma especialidade da medicina. Então, a pessoa cursa medicina, e aí quando ela está nos seus últimos anos, ela opta por fazer algumas especialidades, e dentre elas, ela pode escolher fazer a odontologia. Pode passar. Na época da proclamação da República, gente, em torno de 1889, a gente começa a ver um comércio, uma rede industrial sendo implementada no nosso Brasil, no nosso país, de uma forma muito mais efetiva, e aí, a partir desse momento, os grandes empresários, eles não têm o menor interesse de que as pessoas parem de trabalhar. Então, o interesse desses empresários é que as pessoas continuem trabalhando de uma forma bastante efetiva. Para isso, eles começam a ofertar alguns serviços de odontologia para que aquelas pessoas não faltassem ao trabalho porque estavam com dor de dente, porque estavam sentindo algum incômodo relacionado à saúde bucal. Então, é nesse período que a gente começa a ter uma organização das CAPs, né, das caixas de aposentadorias e pensões, dos IAPs. Então, a gente começa a ver se organizando a questão previdenciária e a questão de oferta de serviço de saúde para as pessoas, para que elas possam realmente, de fato, ser melhor atendidas. Mas nessa época, gente, ainda não existia uma concepção de prevenção, de promoção, não. O foco era apenas cura, para que aquela pessoa parasse de sentir dor e pudesse voltar a ser uma força de trabalho ativa dentro da sociedade. Pode passar, João Vitor. A odontologia passou, então, no decorrer de todos esses anos, por algumas etapas. Dentre essas etapas, a gente pode citar a etapa de ocupação indiferenciada, que foi aquela etapa inicial, a forma mais antiga da odontologia, que era uma coisa realmente prática, que não existia um curso, que não existia uma ciência, que ela era exercida por curandeiros, por barbeiros, por qualquer outro indivíduo dentro da comunidade que quisesse se dedicar a executar aquela profissão.
Em seguida, a gente tem a etapa da diferenciação ocupacional. Nessa fase, começa a se diferenciar o procedimento e o atendimento odontológico, né? Então, a odontologia começa a ser colocada como uma ocupação principal de algumas pessoas, porque antes, gente, a pessoa era barbeira e fazia alguns procedimentos odontológicos. A partir do momento de diferenciação ocupacional, não. O profissional era um profissional dedicado a exercer os cuidados com a odontologia. A terceira etapa, dentro da profissionalização da odontologia, é a etapa inicial de profissionalização. Nessa fase, a gente tem os cursos de odontologia crescendo e sendo empregados de uma forma bem mais efetiva, né? Então, assim, os profissionais começam a ter uma legislação que diz como é que eles devem trabalhar, que diz como é que eles devem executar o seu trabalho dentro da sociedade, e a profissão começa a ser mais reconhecida dentro daquela sociedade que as pessoas estão vivenciando. Pode passar. Na quarta etapa, gente, pode passar, João Vitor. Isso. Na quarta etapa, gente, a gente vai ter a etapa intermediária da profissionalização. Então, a gente tem a etapa inicial, a etapa intermediária, até a gente chegar nos dias de hoje com a etapa avançada. Na etapa intermediária, gente, aumenta-se o tempo de duração dos cursos de odontologia. Então, o meu curso de odontologia, quando eu fiz 20 anos atrás, ele já tinha 5 anos de tempo de execução, mas pouquinhos anos antes de eu entrar na faculdade, gente, o tempo de duração do curso eram 4 anos. E antes disso, o tempo de duração do curso era ainda menor. Então, o curso foi se ampliando, vendo-se a magnitude de fato que ele precisaria ter, e isso foi sendo considerado uma etapa intermediária da profissão, né? Então, sendo um curso com mais respaldo e mais conhecimento científico ainda. Começou-se nesse período de etapa intermediária da profissionalização a combater-se de uma forma mais efetiva os práticos, ou seja, aquelas pessoas que antigamente era permitido fazer odontologia sem ter curso, sem ter formação nenhuma, hoje isso não era mais permitido. Então, precisava fazer um curso, precisava estudar para realmente você fazer algum procedimento odontológico, para você realmente poder fazer alguma manipulação na cavidade oral de um paciente. A quinta etapa, que é a etapa que a gente se encontra hoje, gente, é a etapa avançada da profissionalização. Nessa etapa, a odontologia encontra-se no pico da evidência científica, a gente já tem uma profissão extremamente bem estabelecida e a gente já tem um surgimento aí de forma efetiva de diversos cursos de pós-graduação, sendo implementadas diversas especializações efetivadas através dos conselhos de odontologia, do Conselho Federal de Odontologia. Então, a gente tem uma etapa bastante avançada da nossa profissão, né? E essa etapa mais avançada, ela tende a ir se modificando, principalmente agora nesse momento de pandemia, em que a gente vai ter que se reinventar. Hoje, a odontologia, hoje o que eu digo hoje, é hoje, dia 12 de maio de 2020. A odontologia, ela está toda voltada para a realização de procedimentos de urgência, então os profissionais não estão realizando os procedimentos eletivos, mas porque a gente está vivendo um momento de praticamente guerra, né? Uma guerra contra o coronavírus. Então, nesse momento de guerra, a odontologia está ali a postos para fazer com que as pessoas não sintam dor, para fazer com que as pessoas saiam de processos infecciosos, e aí, após o controle desta pandemia, a odontologia realmente vai voltar a executar todos os seus tratamentos curativos e reabilitadores, bem como os tratamentos de prevenção e de promoção à saúde, né? Então, se Deus quiser, em breve tudo vai voltar ao normal. É lógico que a gente vai ter que um pouco meio que se reinventar, né? Fazer alguns novos procedimentos de biossegurança, pode passar, João Vitor. Então, a gente vem de um passado onde a biossegurança sequer existia, nem luvas se usava para fazer o procedimento, era pegando na boca do paciente sem luva, era manipulando sangue sem luva, até os dias de hoje, em que a gente já tem toda uma questão de biossegurança envolvida e que tende a ficar ainda mais rigorosa para que a gente possa atender tanto o paciente com qualidade, como o profissional também está resguardado e não está contraindo nenhuma doença. Então, a gente vê que a odontologia tem todo esse caminhar,
Dentre os modelos de saúde bucal implementados, o primeiro grande modelo que a gente teve implementado no nosso país, gente, se chama sistema incremental. Então, o sistema incremental é uma proposta que ela veio trazida dos Estados Unidos, e era uma proposta que tinha como principal ferramenta a concentração em uma determinada população. O atendimento odontológico, ele era concentrado em uma determinada população. População essa formada por estudantes. Pode passar, Judito. Então, os estudantes nesse sistema incremental, eles tiveram a sua saúde bucal privilegiada. Então, ela surgiu mais ou menos por volta da década de 50. Como eu falei, uma influência vindo dos Estados Unidos pelo Serviço Especial de Saúde Pública, SESP. Então, o SESP, na década de 50, ele ficou bastante conhecido por adentrar as escolas brasileiras ofertando serviços de odontologia. Então, o sistema incremental, ele tinha muito essa visão de ofertar um serviço, um cuidado odontológico para as crianças. E isso tinha vários pontos positivos, mas também tinham diversos outros pontos negativos. Pode passar. Dentre as propostas que estavam sendo ali apresentadas, o Brasil achou que a ideia era interessante e quis reproduzir. Então, ele foi utilizado pela primeira vez no Brasil, em Minas Gerais, em 1951, e teve bons resultados, né? As crianças que eram contempladas eram crianças que realmente tinham uma saúde bucal melhor do que as crianças que não tinham acesso, mas a partir da década de 70 ele começou a ter muitas críticas. Então, diversas fragilidades que existiam nesse sistema incremental começaram a ser questionadas, né? Se realmente esse sistema incremental era a melhor opção de trabalho para a população brasileira. Pode passar. E aí a gente começa a entender que esse sistema ele era regularizado por características principais. Dentre elas, o público que ele trabalhava, que era o público formado por escolares, a questão de, pela primeira vez, se pensar em trabalhar com a fluoretação, com a aplicação de flúor nas crianças, ele tinha um foco de execução na zona urbana, ou seja, as crianças que moravam na zona rural, elas não tinham acesso ao serviço, porque o sistema de saúde incremental, ele estava localizado apenas dentro das escolas da zona urbana, e ele tinha um grande foco de trabalhar com a cárie e com a doença periodontal, então ele se limitava a essas duas patologias, ele não conseguia trabalhar com as patologias orais de uma forma mais complexa. Pode passar. Daí a gente começa a refletir que pontos negativos esse sistema tinha. Dentre eles, a gente pode destacar um foco muito forte ainda na questão curativa. Apesar deles trabalharem no flu, gente, isso foi muito incipiente e a principal ferramenta de trabalho dos profissionais do sistema incremental era tratar, era fazer cura, era fazer restauração naquelas crianças que estavam ali naquelas escolas localizadas na zona urbana. Então, eles conseguiram realmente ter um impacto no controle da doença cárie, mas eles não conseguiram impactar esse mesmo controle em outras doenças, como, por exemplo, a má oclusão. Outra coisa, ele foi incorporado no Brasil, gente, tal qual ele era executado nos Estados Unidos, mas o nosso país é extremamente diferente dos Estados Unidos. Então, a gente tem, por exemplo, uma zona rural imensa, onde existem escolas em que as crianças também têm uma necessidade, muitas vezes até maior do que na zona urbana, e essas crianças, elas estavam desassistidas. Além disso, o sistema incremental, ele seguia muito o modelo flexneriano. Quem é que lembra o que é que era o modelo flexneriano, que vocês discutiram bastante lá na Saúde, Educação e Sociedade? Quem é que pode me dizer o que é que esse modelo flexneriano propunha? O que é que ele vinha trazer como proposta? Alguém? Ninguém lembra o que era, minha gente. Olha, vou dizer professor Fofão, vocês esqueceram o que era. Modelo flexneriano, gente, ele era aquele modelo focado no saber extremo e supremo do médico.
ou aqui no caso do cirurgião dentista. Então, o cirurgião dentista era o detentor de todo o saber, de todo o conhecimento. O paciente só tinha que ir lá, sentar na cadeira e aceitar o que estava sendo executado. Essa era uma característica do modelo flexneriano. E a proposta flexneriana, onde só um lado tem a detenção do saber, é uma proposta muito frágil. E a gente vê que isso repercute com o passar dos tempos. Além disso, gente, o sistema incremental, além de trabalhar apenas com crianças, e apenas crianças que estavam dentro das escolas e apenas escolas que estavam na zona urbana, ele ainda trabalhava com a faixa etária pré-determinada. Então, eram crianças de 7 a 14 anos. Então, assim, a gente via que essas crianças nessa faixa etária, sim, tiveram benefício, mas que diversas outras crianças não estavam conseguindo ser contempladas pelos serviços de saúde bucal que, de fato, elas deveriam ter. Pode passar. Mas ele também, gente, apresenta pontos positivos, né? Então, ele apresentou como ponto positivo um primeiro modelo de saúde bucal, uma primeira organização da saúde bucal dentro do nosso país, visto que isso nem existia antes, né, gente? Então, isso já é uma revolução, a pessoa realmente ter um modelo de saúde bucal, e a gente sabe que tem países, e grandes países, que até hoje não tem, né? Então, assim, de qualquer maneira, já foi uma grande evolução dentro do nosso país. Já foi um acesso dado a uma determinada parcela da população. Porém, foi um sistema que deixou de fora muitas crianças, principalmente aquelas crianças em uma idade mais tenra, que não estavam na escola, as crianças que estavam na zona urbana, e os homens, os adultos, os idosos, os adolescentes, e toda essa outra gama de pessoas aí, de ciclos de vida do ser humano que não estavam sendo assistidas. Então, foi um sistema que, quando entrou a década de 70, ele começou a ser muito questionado. E aí surgiu outras possibilidades de realmente estar executando a odontologia dentro do nosso país. Com isso, surge a proposta da odontologia simplificada e da odontologia integral. A odontologia simplificada, gente, ela vem nessa perspectiva de estar trabalhando de uma forma efetiva promoção e prevenção de saúde. Ela ainda foca na questão curativa, mas ela foca de forma mais efetiva a promoção e prevenção. E a odontologia simplificada, ela tem como principal lema estar fazendo uma odontologia de qualidade, mas com uma redução de passos quando possível. Então, assim, quando era possível, reduzir alguns passos considerados desnecessários, esses passos eram removidos para que você pudesse atender mais pessoas, fazer mais procedimentos e proporcionar um maior acesso ao serviço às pessoas. Além disso, essa odontologia simplificada, ela nos traz a proposta do trabalho a 4 mãos. O que é o trabalho a 4 mãos, minha gente? E digam aí, o que era o trabalho a 4 mãos? Que surgiu aí nessa odontologia simplificada. Pode passar, João Vitor. Que era o trabalho a 4 mãos, e eu pedi para passar o slide, já vai dar a pesca. Gente, está no slide. O que era o trabalho a 4 mãos na odontologia simplificada? 0,3 pontos na prova da terceira NP, quem me responder isso. O que era o trabalho a 4 mãos? Valha, meu Deus, Jesus. Vocês saíram, gente? Mas com 2 pessoas, que pessoas, Leonardo? Que pessoas especificamente seriam essas? Cirurgião dentista e dentista e TSB ou ASB. Amém, Leonardo. Muito bem. 0,3 na terceira NP, viu? Vou anotar na minha agenda assim que terminar a aula. Acabou de ganhar aí 3 décimos na sua prova. Exatamente, Leonardo. A odontologia simplificada, ela traz a proposta do auxiliar de saúde bucal, está ali ajudando o cirurgião dentista na execução da sua técnica. Isso faz com que o procedimento ele seja feito de forma mais rápida, mais efetiva e assim mais simplificada. Então, o tempo de tratamento ele diminui. E hoje, gente, sinceramente, eu não consigo me vislumbrar atendendo a 2 mãos.
principalmente pela minha especialidade, que é a odontopediatria, é quase impossível. A gente só consegue atender se for a 4 mãos, e às vezes a gente precisa atender a 6, a 8. Então, a odontopediatria tem essas suas peculiaridades. Como assim, professora, a 6, a 8? Às vezes precisa das 2 mãos do dentista que está ali atendendo, das 2 mãos da auxiliar que está ali sugando, que está ali ajudando a segurar a cabeça, das 2 mãos de uma outra auxiliar que está ali preparando o material, e às vezes ainda precisa das 2 mãos da mãe ou do pai que vai nos ajudar a fazer ali todo o controle com aquele paciente infantil que a gente vai atender. Então, a odontologia simplificada, ela vem nos trazer essa proposta que está cada dia mais consolidada. A gente não consegue hoje vislumbrar o dentista atendendo sozinho, até porque, gente, é impossível você manter uma boa cadeia de biossegurança trabalhando a 2 mãos. Então, você vai ter que se levantar, vai ter que pegar uma coisa, se levanta, pega outra, e assim você faz toda a contaminação do seu consultório. Então, a odontologia simplificada, ela traz de forma muito significativa essa inserção do pessoal auxiliar dentro da execução das consultas odontológicas, o que proporcionou um aumento no número de pessoas que eram atendidas, um aumento do número de tratamentos concluídos e um maior acesso, porque quando eu atendo mais pessoas e consigo concluir esses tratamentos, eu consigo proporcionar mais acessos ao serviço para que outras pessoas também possam ser contempladas, né? Pode passar, João Vitor. Então, a odontologia simplificada, ela trouxe um grande diferencial para a odontologia dentro do nosso país. A odontologia integral, ela vem com uma proposta da gente estar trabalhando a questão da cura, a prevenção e da promoção, tal qual a odontologia simplificada também tinha, mas ela começa a trazer a proposta, gente, de além da atuação que já existia de uma forma muito forte no sistema incremental dentro das escolas, também haver uma atuação forte dentro das unidades básicas de saúde. Então, é a partir do surgimento da odontologia integral, que também foi na década de 70, foi praticamente simultâneo à proposta de odontologia simplificada e de odontologia integral. Elas aconteceram praticamente simultaneamente. E aí, essa odontologia integral traz a proposta de dizer, vamos fortalecer a saúde bucal dentro das unidades de saúde, vamos ofertar serviço às pessoas que procuram a unidade de saúde, né? Então, vamos realmente trabalhar com essa população que tem tantas necessidades de saúde bucal. Então, a odontologia integral, ela vem nessa perspectiva, né, de trazer realmente uma abordagem, uma participação mais comunitária, uma abordagem mais efetiva para a nossa população como um todo, né? Pode passar, João Vitor. Então, a gente tem aí fortalecido já o trabalho a 4 mãos, a gente tem aí fortalecido que a odontologia, além de atuar na escola, ela vai atuar na unidade de saúde, e aí, gente, quando eu começo a fortalecer que a odontologia vá para a unidade de saúde, eu começo a estender meu leque de pessoas que podem ter acesso ao serviço. Quando eu vou para a unidade de saúde, aí o idoso já pode ter acesso, o homem, o adulto, a mulher, o adolescente, porque aquele serviço ele está aberto a todos. A ideia de você fazer uma odontologia na escola não é ruim, como eu falei, ela tem pontos positivos e tem pontos negativos. Ao meu ver, o grande ponto negativo do sistema incremental é que ele só focava em escolar e ele esquecia todas as outras pessoas e todas as outras necessidades que as pessoas tinham. Quando eu faço as coisas juntas, gente, aí eu consigo ter um serviço com uma maior efetividade, né? Então, eu consigo ofertar para a população um serviço mais efetivo, certo? Seguindo, gente, a gente teve o programa de inversão da atenção, conhecido também como PIA, que tinha como principal princípio, gente, o princípio básico dele era tirar o enfoque da cura da cárie e trazer de forma bem mais efetiva a questão do controle, ou seja, trabalhar de uma forma bem mais efetiva a prevenção e promoção de saúde. Gente, é óbvio que a gente vai ter que fazer cura, é óbvio que a gente vai ter que ainda reabilitar muitas pessoas, mas a gente precisa fazer prevenção e promoção. Se a gente não começa a fazer de forma grande, de forma efetiva a prevenção e a promoção, a gente vai estar, como eu costumo dizer, enxugando gelo. Eu vou estar trabalhando e eu não vou estar nunca conseguindo concluir e ofertar um serviço de saúde bucal de qualidade para as pessoas que estão ali
no meu serviço. Então, o ideal é que, de fato, essas pessoas elas possam ter acesso à prevenção, à promoção, à cura e à reabilitação. Então, esse programa de inversão da atenção, ele trabalhou dividido em 3 fases, cuja a primeira fase trabalhava a estabilização, ou seja, tentar estabilizar o processo daquela doença, tentar controlar. Então, o indivíduo chegava com diversas cáries, com diversos procedimentos para fazer. Tinha que se fazer ali um tratamento de choque, então adequar a boca daquele indivíduo, adequar o meio, fechar todas as cavidades, fazer isodontia das raízes residuais, enfim, trazer uma saúde de mais qualidade para esse indivíduo, para que no segundo momento, na segunda fase, fosse feita toda a reabilitação. Ou seja, perdeu algum dente, vamos reestabelecer agora a estética, vamos colocar prótese, para assim, não somente a estética, mas também a função, todas sejam de fato bem reestabelecidas. E na terceira fase, o objetivo do PIA é que fosse realmente controlado e diminuído as necessidades de tratamento que essas pessoas tinham em determinada comunidade, né? Então, assim, não é que você não vai mais fazer cura com a proposta do programa de inversão da atenção. A questão é que você vai ter um maior enfoque na prevenção e na promoção, mas você vai continuar fazendo cura e reabilitação. Isso é o que a Estratégia de Saúde da Família trabalha hoje, né? Um grande foco em prevenção e promoção, mas não deixando em momento nenhum de fazer cura e reabilitação, porque são as necessidades que aqueles pacientes ainda apresentam, né? Pode passar, João Vitor. Seguindo ainda, gente, essa temática do programa de inversão da atenção, a gente tem, de uma forma bem fortalecida, ainda as ações executadas dentro da escola. Porque sempre que eu falar, gente, em promoção e prevenção, a atuação com crianças e com escolares, ela vai ser extremamente efetiva. Então, hoje é comprovado cientificamente que o que a gente investe na primeira infância, que são aqueles 5 primeiros anos de vida da criança, é um dos maiores investimentos que qualquer gestor pode fazer em uma determinada população. Então, isso foi uma das teorias que foi premiada com o prêmio Nobel. Não foi ninguém da área da saúde que disse isso, foi uma pessoa da administração que alertou que se os gestores investissem na primeira infância em saúde, em educação, em conhecimentos, você estaria fazendo o investimento mais lucrativo de qualquer setor público, de qualquer país, em qualquer lugar do mundo. Né? Então, essa teoria ela foi premiada com um prêmio Nobel, de fato é uma coisa que a odontologia tem praticado de uma forma bastante crescente, pode passar, João Vitor. Então, tem crescido dentro da odontologia essa questão desse olhar para a prevenção e a promoção de saúde. E nada mais concreto de trabalhar prevenção e promoção de saúde do que a odontologia para bebês, pode passar. Então, a odontologia para bebês foi uma proposta que surgiu com o professor Luiz Walter, lá na Universidade Estadual de Londrina, mais ou menos na década de 80. O professor Luiz Walter, ele já faleceu há alguns anos, recente, não faz muito tempo que ele faleceu, não. E a proposta do professor Luiz Walter, gente, é começar esse trabalho de promoção e prevenção desde o bebê. Então, assim, a proposta de trabalhar prevenção e promoção, vocês veem que elas vêm surgindo já desde a década de 70, né? Mas na década de 80, o professor Luiz Walter, ele foi visto como inovador, como visionário, e meio como além do seu tempo, muitas vezes até chamava meio de louco, quando ele vem com a proposta de trabalhar prevenção e promoção em saúde bucal para os bebês. Mas como assim eu vou trabalhar com um bebê que nem dente tem ainda? Então, assim, ele foi um desbravador dentro dessa proposta, né, de que, na verdade, esses cuidados, eles devem começar ainda antes do nascimento do bebê. Então, a odontologia para bebê, ela trabalha com a proposta de iniciar esse cuidado já no período pré-natal. Então, a gestante já começa a ser orientada tanto para os cuidados que ela deve ter com ela, para os cuidados que ela deve ter com o seu bebê, e esse bebê deve seguir num programa de acompanhamento, de promoção e prevenção até os 5 anos de idade. Pode passar, João Vitor. Assim, esse bebê vai ter uma grande probabilidade de tornar-se uma criança, um adolescente, um adulto, sem cárie nenhuma.
tá? Volta aí, João Vitor, só um slide, certo? Só para eu finalizar aqui a questão da odontologia para bebê. Então, hoje, gente, a odontologia para bebê ela é tão forte que existe congresso especificamente de bebê, né? Então, existe o Congresso Brasileiro de Gestantes e Bebês, onde vai se discutir apenas a temática voltada para a promoção e prevenção nessa faixa etária de 0 a 5 anos e nesse período gestacional. E, gente, a cada dia que passa, eu tenho mais convicção e eu tenho buscado e lido mais evidências científicas que esse é o caminho. Quando a gente tem uma sociedade em que a gente realmente emprega recursos para trabalhar de forma precoce a promoção e a prevenção de saúde, isso acontece de uma forma muito mais efetiva e muito mais significativa para a sociedade. Hoje, no município de Fortaleza, todas as unidades de atenção básica à saúde, nós temos 113 no município. Vejam como Fortaleza é grande, né? Quem mora no interior vai ver que no seu interior vai ter uma quantidade bem menor, né? Então, assim, às vezes o município menor tem 5 unidades, 10 unidades, Fortaleza tem 113. Em todas as 113 unidades de saúde, existe um programa chamado Puericultura. Esse programa de puericultura é o programa que faz o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do bebê. Normalmente, esse bebê ele é acompanhado de forma rotineira de 0 a 2 anos. Mas, na unidade de saúde, após os 2 anos, ele pode continuar buscando o seu acompanhamento até ele completar 5 ou até mais idades, se a mãe assim entender e quiser. Mas a puericultura, ela trabalha justamente com esse foco de promoção, de prevenção e de orientação dos pais. Bem como a odontologia para bebês, a orientação inicia no período gestacional e prossegue até os 2, 3 primeiros anos de vida desse bebê. As consultas, elas acontecem com médico, com enfermeiro e com dentista. Então, o dentista vai ter aquele momento de orientação à gestante, orientações dos cuidados que ela deve ter com ela e com o bebê que vai nascer. Ao nascer, esse bebê é levado ao consultório odontológico, é examinado pela equipe de saúde bucal, a mãe recebe as orientações referentes à amamentação, referente aos cuidados que ela tem que ter com a cavidade oral do bebê, referentes à alimentação dela e do bebê. Então, o dentista, ele participa de toda essa orientação. Dependendo da unidade de saúde, essa puericultura odontológica, como a gente chama, ela pode ser feita dentro do próprio consultório odontológico, ou ela pode ser feita, gente, em conjunto com a enfermeira ou com o médico da sua equipe. Então, por exemplo, quando eu estava na unidade de saúde, quando eu estava trabalhando na unidade de saúde, eu fazia a consulta de puericultura compartilhada, que a gente chamava assim. Então, eu e a enfermeira da minha equipe, no dia de puericultura eram agendados, vamos dizer, 10 bebês. E aí eu e ela atendíamos juntas. O que é que a gente fazia? Ela passava as orientações relacionadas à área da enfermagem e eu passava para as mães as orientações relacionadas aos cuidados com a saúde bucal. Então, a gente fazia uma consulta compartilhada, orientando para aquela mãe os cuidados que ela deveria ter com o seu bebê. E assim, o resultado, gente, ele é super importante. Além da proposta, dentro do município de Fortaleza, de ter o atendimento de puericultura nas 103 unidades de saúde, a gente também tem dentro do município uma unidade de saúde de referência, onde a gente construiu uma bebê clínica. A bebê clínica é a proposta do professor Luiz Walter, que é justamente esse acompanhamento de prevenção e promoção do bebê, e a gente fez o seguinte, como a gente já tinha praticamente, vamos assim dizer, 113 bebê clínicas, né, porque cada unidade de saúde faz esse acompanhamento, a gente pensou, nós só temos no nosso município, gente, 40% de cobertura de equipes de saúde bucal. Isso quer dizer que apenas 40% das pessoas têm acesso, vamos assim dizer, aos serviços de saúde bucal públicos. Então, a gente tinha uma parcela muito grande da população, 60% sem acesso. Então, essa equipe que a gente montou em uma unidade de saúde para a construção da nossa bebê clínica, atende a população descoberta de equipes de saúde bucal. Então, eles vão fazer a mesma coisa que as outras equipes fazem nas 103 unidades de saúde, mas o foco principal deles são as crianças que estão descobertas de equipes de saúde bucal. Então, essa é uma proposta para a gente ampliar
o trabalho de promoção e prevenção em saúde bucal desses bebês. Então, assim, eu sou suspeita para falar de odontologia para bebê, porque eu acredito por demais. Eu tenho o maior orgulho de dizer que dentro do município de Fortaleza, no ano de 2006, 2005, 2006, eu e o enfermeiro, na época, nem era a minha equipe mais recente, foi a primeira equipe que eu trabalhei na Estratégia de Saúde da Família de Fortaleza. Então, eu e um enfermeiro fomos os primeiros a implementar essa consulta compartilhada de puericultura. E muito engraçado, gente, como isso aconteceu. Quem teve o insight de dizer, vamos atender bebê junto, não fui eu, foi ele. Ele levou um dia a filha dele, pequena, pediu para eu atender no consultório, e aí, ao ver o atendimento, as orientações que eu passei para ele, para a esposa, e ver como é que era todo o procedimento, ele, como enfermeiro, teve um insight e convidou. Disse, Jana, vamos atender junto todos os bebês da nossa área? Ele era o enfermeiro da minha equipe. E aí a gente começou a experiência de atendermos juntos, e um dia, por um acaso, o secretário de saúde daquela época, era um médico, ele foi até a nossa unidade de saúde, fez uma visita e entrou no consultório odontológico na hora que a gente estava fazendo atendimento compartilhado. E dali ele ficou instigado, né? 2 profissionais atendendo a criança ao mesmo tempo e tudo, então quis conhecer o projeto. E aí o projeto da puericultura compartilhada, executada por 2 profissionais de forma simultânea, ele se alastrou pelo município. Né? Hoje existem vários profissionais em várias unidades que fazem a consulta de puericultura compartilhada. Óbvio que eles têm a opção de fazer a consulta individual, ou seja, o enfermeiro atende o bebê, quando ele termina, ele encaminha lá para o consultório odontológico e o dentista atende de forma separada. Mas essa cultura de trabalhar em equipe, ela tem se fortalecido desde o ano de 2006 até agora, o ano de 2020, de uma forma bastante expressiva dentro do nosso município. Então, a gente trouxe todo esse resgate aí da década de 80, pode passar, João Vitor. E aí a gente chega no ano 1994, quando a gente tem a criação da Estratégia de Saúde da Família, que veio a trazer uma reorganização da saúde do nosso país. Mas em 1994 a gente teve a saúde bucal implementada dentro das equipes, gente, sim ou não? Está escrito no slide, né? Pelo amor de Deus, vamos lá responder, senão vocês vão dormir. Tinha equipe de saúde bucal em 1994? Sim ou não? Assim que surgiram as equipes, as primeiras equipes, que na época nem era chamado de Estratégia de Saúde da Família, era chamado de PSF, Programa Saúde da Família, foram implementadas já em 1994 as equipes de saúde bucal. Sim ou não, minha gente? A gente já tinha equipe de saúde bucal em 1994. Valha, vocês estão dormindo, é? Que é isso, meu povo? Não, né, minha gente? A gente só teve a equipe de saúde bucal implementada no ano 2000. E aí a gente teve, mais uma vez, uma grande reviravolta do modelo de saúde bucal implementado dentro do nosso país. Então, a gente teve uma saúde bucal atuando de uma forma bem mais efetiva na atenção primária. Já existia a odontologia na atenção primária antes da estratégia de saúde da família, sim ou não? Vocês acham que antes de surgir o PSF já tinha atendimento de dentista nos postos? Ou foi depois do surgimento do PSF que começaram a contratar dentista para trabalhar nas unidades de saúde? Tiago disse que acha que sim. Alguém mais acha que tinha, ou acha que foi depois da implementação da estratégia de saúde da família que começaram a contratar dentistas para trabalhar nas unidades de saúde? Tinha, né, minha gente? Já tinha o serviço de odontologia. Então, assim, eu mesma comecei a trabalhar no município de Fortaleza em janeiro de 2000, janeiro, fevereiro, mais ou menos. Então, nem era implementada ainda as equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família, porque só foi implementada em dezembro do ano 2000. Mas já existiam dentistas nas unidades de saúde. Só que a gente trabalhava com uma outra logística, não tinha a descrição de clientela, não trabalhava com um território pré-definido, não tinha nada de vínculo, de elo com a comunidade. Era assim, as pessoas procuravam um serviço, atendiam
faziam aquele procedimento naquele dia, ia embora e ia atrás de marcar a ficha para um outro dia. E aí, com a implementação da estratégia de saúde da família, é que vem toda a mudança nesse atendimento. Então, em 2000, em dezembro de 2000, a gente teve fortalecido essa participação da saúde bucal dentro da atenção primária à saúde. E aí a gente começa a ter um desenho do que é hoje a nossa política nacional de saúde bucal, do que é hoje o nosso modelo de saúde bucal implementado no nosso país, que é o modelo Brasil Sorridente, certo? Então, vejam, gente, pode passar, João Vitor, como a gente caminhou até chegar ao Brasil Sorridente. Desde a época lá do Brasil Imperial, em 1822, onde a gente tinha uma odontologia arcaica, sem biossegurança, sem anestesia, sem paramentação, sem medicamento, sem conhecimento, sem profissional dedicado exclusivamente para isso. Caminhando para o ano de 1889, quando aí a gente já tem implementado os cursos de formação em odontologia, onde a gente já começa a ter uma tecnologia melhor implementada, mas que nesse período o olhar ainda é apenas de cura, para que as pessoas não tenham dor e assim não faltem aos serviços, para que não perca-se dinheiro, então os interesses econômicos eles ainda estavam em alta. Em 1950, a gente tem a implementação do sistema incremental, é o nosso primeiro grande método de organização da saúde bucal dentro do nosso país, é o sistema incremental. Gente, até hoje, em 2020, a gente ainda encontra aqui e acolá alguma escola com um consultório odontológico implementado dentro dela, tanto escola pública como escola particular. Então, isso é um resquício do sistema incremental, né? Isso é o lado bom que eu disse do sistema incremental, porque eu acho que você ter o consultório odontológico dentro da escola, ele não é ruim, isso é bom. A partir do momento em que eu tenho um consultório odontológico instalado em outros locais fora daquele espaço escolar. Eu não posso ter apenas dentro da escola e restrito apenas àquelas crianças. Eles têm que estar um complementando o outro. Pode passar, João Vitor. Em seguida, a gente caminha para a década de 70, onde foi implementada a odontologia simplificada, que traz de forma forte a inserção do auxiliar de saúde bucal, da implementação do trabalho a quatro mãos, de você tornar aquele trabalho mais rápido, mais prático, mais eficiente e tentar dar um acesso maior a uma quantidade maior de pessoas, bem como foi nessa época também, em 1970, que surge a odontologia integral, que visa integrar escola e unidade de atenção básica. Pronto, eu já dou odontologia para os escolares, agora eu vou ofertar odontologia para os demais grupos. Então, a gente tem aí uma odontologia com uma visão mais ampliada da sociedade e das pessoas que necessitam do serviço. Passando, então, gente, para o ano 2000, onde a gente tem a inserção da saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família. Gente, sem dúvida nenhuma, posso dizer para vocês que no decorrer desde a época do descobrimento do Brasil até os dias de hoje, o nosso limiar grande de divisão aí de história foi a inserção da saúde bucal na estratégia de saúde da família. Foi aí que a odontologia ela ganhou um novo boom, ela ganhou uma nova visibilidade dentro da sociedade, ela ganhou uma nova inserção, é onde as pessoas tiveram maior acesso ao serviço odontológico, é onde as pessoas puderam ser melhor assistidas. E aí a gente teve realmente essa grande revolução e tivemos os primórdios para a construção da política que hoje é implementada no nosso país, que é a política propagada pelo programa Brasil Sorridente, que foi lançado no fim de 2003, comecinho de 2004, pode passar, João Vitor, que é o tema da nossa próxima aula. Então, hoje a proposta é que a gente conversasse com vocês desde a época do descobrimento do Brasil até esse momento da política do Brasil Sorridente iniciar, né, para que na terça-feira da semana que vem a gente consiga finalizar essa temática de modelos de saúde bucal, trabalhando e realmente colocando informações sobre a política vigente no nosso Brasil, que é a política do Brasil Sorridente, tá certo, gente? Então, assim,
Eu vou pedir a vocês que, por favor, leiam o artigo que eu postei, porque o artigo tem toda uma revisão desses tipos de modelos de saúde bucal que foram implementados no nosso país. Então, é muito interessante que vocês leiam para aprofundar o conhecimento de vocês, certo? Então, assim, leiam, não deixem de ler o artigo, vocês têm até a outra semana para ler. Eu vou só parar a nossa gravação por aqui, tá, gente? E aí eu vou